Certo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula pela manhã aqui, observando algumas questões das avaliações, né? Eu coloquei lá no WhatsApp as questões que nós vamos trabalhar, certo? Vamos começar pela primeira avaliação, aquele assunto mais antigo que a gente já trabalhou, certo? A primeira questão sempre é uma questão teórica, tanto da primeira prova, como da segunda, como na terceira também. São sempre questões de cunho teórico ou aquela práticazinha mais simples de de fazer a expressão, né? Então aqui, ó, a primeira prova, né? A primeira questão pede para você, tem as regras aí, né, para você ler e tal, pode fazer de lápis, de caneta e tal, não sei o que, bom, enfim. Então, a primeira pergunta é aquela pergunta tradicional, que é uma gramática, que podia ser também o que é um autômato, né? E aí a gente compartilha a tela. Tá. Você não estou com a prova aí, não? Então, tá aqui é o Paint ainda. Depois eu compartilho outras telas. Muito bem. Então, a primeira questão aqui, ó, o que é uma gramática? Podia ser o que é um autômato, né? Então, a gramática é uma quádrupla, formada pelo conjunto de variáveis, o alfabeto, a produção inicial e a função de produção, certo? Então, podia responder aqui que é uma quádrupla. É uma quádrupla formada pelo conjunto de variáveis, alfabeto, a produção inicial e a função de produção. Então, aí nós temos o conceito de gramática, certo? O conceito de autômato, ele é uma quíntupla, né? Formada pelo conjunto de estados, o alfabeto, o estado inicial, o conjunto de estados finais e a função de transição. E podia ser outra pergunta aqui no lugar dessa de o que é gramática. Certo? Então, questão aí, tem que dar uma lida realmente na apostila. As questões teóricas todas você tira pela teoria que está na apostila, né? Então você fica tranquilo quanto a isso aí. Letra B aqui. Escreva uma linguagem que aceita todas as cadeias que inicia em 2 e tenha o par 2 0 em qualquer local da cadeia. Iniciar em 2 e tem o par 2 0 em qualquer local da cadeia. Essa questão aqui ela tem um detalhe interessante que é esse 2 0 que você tem que ter em qualquer local da cadeia, esse 2 que está aqui no 2 0 ele pode ser o mesmo 2 que inicia ou não. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que pensar são as possibilidades. E as minhas possibilidades aqui nessa questão é que esse 2 do 2 0 possa ser o 2 do começo ou não. Ele pode ser ou não. Se o 2 do começo não for esse 2 do par, aí ficaria assim. A linguagem ficaria 2, que ele tem que começar em 2, né? O qualquer coisa, 0 estrela, 1 estrela, 2 estrela, estrela. Que o alfabeto é 0, 1 e 2, né? Aí eu tenho 2 0 em qualquer local da cadeia e para concluir um outro qualquer coisa. Vou copiar aqui. Certo? Isso aqui na possibilidade do 2 que inicia não fazer parte do 2 0 que ele fala que quer em qualquer local da cadeia. Quando ele fala em qualquer local, pode ser no começo, no meio e no final. Essa parte que eu fiz só trata do meio e do final, né? Porque ele pode estar no meio, entre os dois qualquer coisa, ele pode estar no final, sendo que esse qualquer coisa é o vazio, né? Esse aqui do final é o vazio, então o 2 0 está no final. Mas esse aqui não trata do 2 0 está no começo. De nenhuma forma esse 2 0 pode estar no começo. E a questão diz em qualquer local da cadeia. A questão diz aqui, em qualquer local da cadeia. Então, para completar essa questão, eu tenho que botar a situação onde o 2 0 está no começo. Então, eu boto união, 2 0, qualquer coisa. 0 estrela, 1 estrela, 2 estrela, estrela. Pronto. Agora a questão está respondida. Certo? Você tem as duas possibilidades. O 2 0 estar no meio, que é esse caso aqui, certo? O 2 0, tem um lapisinho aqui.
O 2,0 está no meio, que é essa situação aqui já bem visível. O 2,0 está no final, com isso aqui sendo vazio. E essa parte aqui trata do 2,0 estar no começo. Porque aí o 2 que começa faz parte do 2,0 que está no final. Tá claro, pessoal? Sim, professor. Muito bem. Então, aí são questões, além dessa questão, que é uma questão de expressão, as outras são perguntas que podem cair, né? O que é um autômato determinístico? Aí a gente sabe, o autômato determinístico é aquele que, para cada estado, só pode haver uma e somente uma saída de cada elemento do alfabeto. Seria o que é o determinismo, certo? Podia ter pergunta lá, o que é uma gramática sensível ao contexto, por exemplo? A gramática sensível ao contexto é aquela que do lado esquerdo de cada igualdade tem uma quantidade de elementos menor ou igual do que do lado direito. Ou o que é uma gramática livre de contexto? A gramática livre de contexto é aquela que do lado esquerdo da igualdade só tem uma variável, né? Então, são questões teóricas perguntando o que é isso, o que é aquilo, certo? Qual é a utilidade da forma normal de Bacos? Ah, Bacos é uma forma normal, uma forma internacional de escrever uma gramática, né? Então, essas coisas assim, a gente lendo, fazendo uma leitura legal da apostila, você tem acesso a essas questões aí, tranquilo, entendeu? Vamos para a segunda questão aqui, que é a questão do autômato, né? Para isso, eu vou copiar a questão aqui e vou levar para outro aplicativo, porque para desenhar no Paint é barril mesmo. Os alunos falam aí, é barril. Eu vou levar aqui a questão. Agora, o aplicativo que eu levo, ele não escreve. Eu não sei escrever nele. Acho que ele não escreve. Ele só faz o autômato mesmo. Então, eu vou... Anotem aí a questão para vocês acompanharem. Certo? Eu vou deixar aqui no cantinho aqui da minha tela, mas é bom que vocês anotassem aí para vocês acompanharem. Deixa eu trazer para cá. Compartilhar aqui. Professor, Oi. você chegou a ver aquele aplicativo que eu mandei para o senhor, se ele funciona certinho? Funciona, tá funcionando. É só para revisar, tipo, quando for fazer as atividades, para conferir por ele. Eu não fiz todos os testes possíveis não, sabe? Mas assim, os testes que eu fiz foi tranquilo. Eu gosto de usar esse daqui, ó. Esse aqui é só para desenhar mesmo. Ele só desenha o autômato. Vocês estão vendo ele aí? Chegou aí para vocês? Sim. Pronto. Então vamos fazer esse autômato aí nesse aplicativozinho, porque ele é mais tranquilo para a gente trabalhar. Certo? Deixa eu só copiar isso aqui para deixar no canto aqui. Pronto. Então, eu vou botar alguns estados aqui logo. Monte de estado, para não ficar tendo que criar estado durante o processo. Depois, se eu não precisar deles, eu apago, entendeu? Só para me adiantar aqui. E eu vou chamar esse aqui de Q0. Ele começa do Q1, esse aplicativo. Alguns autores não usam o Q0, começa do Q1. Outros começam do Q0. Isso aí varia de autor para autor, né? O nosso autor principal, que é o Hopcroft, ele usa a partir do Q0. Por isso que a gente trabalha com ele. Muito bem. Então vamos fazer aqui, ó. Aí eu tenho 3 lados da união. O primeiro lado da união dessa linguagem aí, né? Lembrando, vocês anotem a linguagem aí para a gente trabalhar com ela. A cadeia mínima do primeiro lado seria 2, 1, 2, 0. Certo? A cadeia mínima do primeiro lado, 2, 1, 2 e 0. Então, vou botar aqui, ó, 2, 2, aí 1, 2 e 0. Pronto. Esse estado Q4, ele vai ser final, né? Aqui a gente não está fazendo pilha, né? Para fazer aquele vazio para o estado final. A gente está fazendo autômato finito determinístico. Então,
esse Q4 vai realmente ser o estado final. Vou trazer eles para cá. Fica bonitinho aqui. E o Q0 é o meu estado inicial. Vou marcar aqui. É o nosso estado inicial. Muito bem. Essa é a cadeia mínima do primeiro lado da união. Do segundo lado da união, a cadeia mínima é vazia. Então, o estado inicial é o estado final. Certo? Conforme as regras que a gente já conhece. E do terceiro lado da união, ele só tem cadeia mínima, né? Ele não tem nenhum fast, nem nada, só cadeia mínima 1102. Vamos fazer aqui. 1, 1, 0, 2. Vou trazer eles aqui para baixo. O bom desse aplicativo é essa movimentação, né? A gente pega com o mouse e ele já vem. Também é o estado final. Então, 1102. Então, esse aqui é o terceiro lado da união, certo? Agora a gente tem que implementar, né, os fechos, né, o que está faltando aí. Vamos para o primeiro lado da união. Nós começamos o primeiro lado da união com 1 estrela, certo? Esse 1 estrela, ele tem que fazer parte do primeiro lado, mas o terceiro lado da união já começa com 1. Então a gente já vai compartilhar alguns estados, né? No caso desse 1 estrela inicial aí da expressão ser vazio, já está aqui, 2, 1, 2, 0. Se ele existir uma vez, eu vou ter... eu tenho um lapisinho do zoom aqui. Me facilita aqui, peraí. Eu tenho um texto do zoom que eu posso colocar aqui para vocês. Eu não posso copiar no aplicativo, mas no zoom eu consigo. Eu tinha até me esquecido disso. Oxe. Peraí. Vou trazer a expressão para cá. Que eu posso escrever no zoom. Pronto. Estão vendo a expressão aí, então? Estão vendo a expressão agora? Apareceu agora, professor. Pronto. Ok. Então aí já facilita a gente aqui. Deixa eu fechar aqui. Eu fico olhando por aqui. Pronto. Então tem aqui a expressão, certo? A gente fez aqui as cadeias mínimas. Quando esse primeiro cara aqui, ó, ele for vazio, quando ele for vazio, então a sequência é essa, 2, 1, 2, 0. Sequência inicial daqui de cima, certo? A sequência aqui. Quando ele existir uma vez, a sequência vai ser o quê? 1, 2, 1, 2, 0. Quando ele existir uma vez, a sequência vai ser 1, 2, 1, 2, 0. Então, como é que eu faço isso? Aqui na expressão. Eu tenho 1, que é esse 1 aqui, que do outro lado da união, certo? Aí volto para cá, ó. 2, certo? E tem uma expressão que eu preciso. 1, 2, 1, 0. Chegando no estado final do Q4. Certo? Se ele existir uma vez. Se ele existir duas vezes, a expressão vai ser 1, 1, 2, 1, 2, 0. O meu texto vai ser esse. A minha cadeia válida. 1, 1, 2, 1, 2, se ele existir duas vezes. Aí eu vou ter o que aqui na... O que eu vou ter aqui no autômato? 1, 1, vai porque 6 aqui, ó. Aí 2, 1, 2, 0. Então daqui, ó, vem para cá lendo 2. Então 1, 1, chegando no Q6, aí 2, 1, 2, 0. Aproveitando o que já existe. Sempre aproveitando o que já existe. Se ele existir 3 vezes, a minha cadeia vai ficar assim. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 0. Então, se ele existir 3 vezes, fica assim minha cadeia. Então, eu tenho 1, 1, os dois que já estão aqui, e o terceiro eu levo para um outro estado, que seria o estado que vai receber o loop desse 1 estrela. Até agora eu não consegui botar o loop do 1 estrela, que é esse começo que eu estou fazendo aqui. Certo? Então, agora eu vou conseguir botar. Vou trazer aqui um estado, e vou botar aqui, ó, 1 para cá.
Então, quando for 3 uns, ó, 1, 2, 3, vem para o Q9. Aí, 2, 1, 2, 0. Vem para cá, bota o 2. Aí, 2, 1, 2, 0. Certo? Se for 4 ou mais, 4 uns ou mais, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 0, é só botar o loop aqui no Q9, certo? Um loop 1 no Q9. O Q9 não é compartilhado, posso fazer isso. Deixa eu abrir mais um pouco, para ficar mais visível para vocês. Certo? Pronto. Professor, eu tenho uma dúvida. Pergunte, meu querido. Nessa questão aí, no caso, nessa repetição do 1, eu tenho que repetir ele no mínimo 4 vezes, é? Não. Você tem que repetir ele até achar o loop. Até achar um estado que não seja compartilhado, que você possa botar o loop. Entendeu? Certo. Se aqui, Entendi. por exemplo, entre o Q5 e o Q6 não fosse 1, se aqui fosse 0, aí eu só precisava ver 2 vezes. Sim. Né? A primeira seria do Q0 para o Q5 e a segunda, o Q5 já ia para o Q9. Então, o que eu preciso fazer é procurar um estado que não seja compartilhado. Até criar esse estado que não seja compartilhado. Quando eu criar ele, aí eu encerro, aí eu paro. Entendeu? Ok. Pronto. Então, vamos continuar. Então, esse um estilo aqui do começo está resolvido. Né? Vou apagar aqui essa setinha. Esse aqui está resolvido. Vou apagar aqui essas situações aqui. Vocês não precisam copiar, né? Vai estar gravado, né? Só olhar lá no Moodle depois. Muito bem. Fizemos toda essa situação aqui, certo? Só que tem um detalhe. Estou vendo que tem um detalhe importante aqui. Vou explicar por quê e vou modificar o autômato por isso. Por esse probleminha aqui. Ó. O segundo lado da união ele é 2 estrelas, certo? O 2 estrelas, ele me colocaria o loop aqui no Q1. Só que o Q1 ele é um estado compartilhado, ele não pode usar, eu não posso usar ele para botar loop. Se eu botar o loop, ele passa a ser, ele não é compartilhado agora, certo? Nesse momento ele não é compartilhado. Mas se eu botar aqui o loop do 2, desse lado do meio da união aqui, esse segundo lado da união, ele passa a ser compartilhado. E ele está recebendo um monte de seta. Né? Não pode. O que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar um novo estado para botar esse loop do 2 estrelas, né? desse lado da união. Vou botar aqui o loop do 2 estrelas, vem para cá. Certo? E beleza. Só que, de qualquer forma, 2, a cadeia 2 é uma cadeia válida. Desse lado da união aqui, desse segundo lado da união, a cadeia 2 é válida. Então, o Q1 tem que ser estado final. Assim como o Q10 também, para que ele possa aceitar o vazio, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, todos os 2 que você quiser botar. Certo? Então, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ok? O que eu fiz aqui? O Q1, de qualquer forma, passa a ser compartilhado, não tem jeito. O Q1 passou a ser compartilhado, certo? E agora, ele está recebendo 3 setas, certo? Ele é compartilhado, ele não era quando eu botei as setas, mas devido a esse lado do meio da união, ele passou a ser compartilhado, e agora eu tenho que tirar essas setas daqui. O que eu vou fazer? Vou criar um clone do Q1. Então, vou puxar aqui o Q11 para ser um clone do Q1, certo? Então, esse clone do Q1, em vez de eu botar as setas para o Q1, eu vou botar as setas 2, todas essas setas 2 aqui, ó, eu vou apagar elas e elas vão tudo para o Q11. Em vez de elas irem para o Q1, elas vão todas para o Q11. Essas setas 2, certo? Porque o Q1 passou a ser compartilhado. Então, estou criando um clone do Q1. Poxa, eu apaguei aqui, espera aí. Apaguei esse loop aqui, que era o loop do 1. Poxa. Vou botar de novo aqui o loop do 1. Pronto. Então, ó, as setas que iriam para o Q1, eu estou mandando para o Q11. O Q11 agora é clone do Q1. Então,
Se ele é clone do Q1, o Q1 tem uma ligação 1 para o Q2, então o Q11 também vai ter uma ligação 1 para o Q2, certo? Então eu resolvi um problema. Um estado que recebia as setas passou a ser compartilhado. Foi o que eu fiz aqui. Criei um clone dele e resolvi com as setas. Então agora o Q1 não recebe mais setas que não seja a seta da cadeia mínima, conforme a regra dos estados compartilhados. Tá claro isso aqui, pessoal? Que eu fiz aqui? Ok? Ninguém responde, gente. Sim, professor. Ah, pronto. Eu tô mandando um legalzinho lá para não atrapalhar. Ah, não, mas quando eu perguntar assim, pode falar, porque eu não consigo ver os legais, não, porque quando eu dou o share, eu minimizo aqui o zoom, para ficar só com a tela do programa. Aí eu não vejo os legais, não, mas pode falar lá, me ajuda. Ou no chat, o chat eu consigo ver, certo? Para poder... eu senti que vocês estão aí, entendeu? Porque essa aula assim à distância, sem ver os alunos, é complicado. Pronto, estão aqui pelo chat aqui. Certo? Muito bem. Eu sinto falta do visual, do contato, viu? Faz muita falta. Muito bem. Então, resolvemos esse lado da união, o lado do meio da união. Tá fazendo café. Ô, rapaz, divida comigo aí. Então, resolvemos o lado do meio da união, o lado 2 da união. E resolvemos esse 1 estrela aqui também, né? Agora compartilhando aqui, clonando o Q1. Ok. Eu tenho esses dois aqui, ó, 2 estrelas e 2 mais. Esses dois aqui, esse 2 estrela, era um loop 2 aqui no Q2, certo? Vou botar loop 2 no Q2, certo? E esse 2 mais é um loop 2 no Q3. Vou botar aqui, loop 2 no Q3, certo? Então eu tenho esse 2 estrela, que é depois do 1, ó, você pode ver aqui, ó, 2, 1, 2 estrela. Então 2, 1, aí 2 estrela, certo? Depois do 1, então no Q2. E o loop 2 estrelas no Q3. Só que esse loop do Q2 gerou 2 saídas. E a gente sabe que é um erro grave, um erro muito grave, um autômato ter 2 saídas iguais. Não pode. O que eu vou fazer? Eu vou caminhar esse loop para o próximo estado, que no caso é o Q3. Só que o Q3 já tem o loop do 2. Então eu não preciso botar de novo. Eu só preciso excluir ele daqui. Certo? Eu apago ele daqui, é como ele foi para o Q3. Pronto, tá aqui. Esse loop, ele condensa tanto o loop do 2 mais, como o loop do 2 estrela, num loop só. O loop tem essa característica. Ele pode ser vários loops. Qualquer loop, ele pode ser 3, 4, 2, 10, 20 loops. Não importa, certo? Então esse loop aqui, ele é ao mesmo tempo o loop do 2 estrela e o loop do 2 mais. Então ele condensou esses loops num elemento só. Ok? Pronto, e para concluir a questão, só está faltando mesmo agora esse mais aqui de fora. Esse mais aqui, certo? Que nós vamos fazer agora. Esse mais aqui, ó, deixa eu botar aqui um tracinho, ó. Esse, certo? É o que nós vamos fazer agora. Que seria o retorno do Q4 para os estados lá, aquela regrinha, né? O último aponta para o segundo, lendo o que sai do primeiro. Bom, aqui eu tenho 2 possibilidades, certo? O primeiro é o Q2. O segundo é o Q1, certo? Isso se o 1 estrela for vazio. Se o 1 estrela for vazio, o segundo que ele chama é o Q1. Se não for, o segundo que ele chama é o Q5. Né? O último aponta para o segundo, lendo que sai do primeiro. O primeiro é o Q0. Se o 1 não existir, o segundo é o Q1. Se o 1 existir, se esse 1 estrela não for vazio, o segundo é o Q5. Mas o Q5 e o Q1 são compartilhados. Eu não posso apontar para eles. Eu vou apontar para os clones deles. Quem é o clone do Q1? O clone do Q1 eu já falei, é o Q11. Mas quem é o clone do Q5 para esse lado da união? O clone do Q5 e o do Q6 é o Q9. O Q9 ele é clone dos dois. Por quê? Porque tanto o Q5 como o Q6 como o Q9, eles resolvem a mesma coisa, que é esse 1 estrela. Né? Para esse lado da união, para esse primeiro lado da união, o Q5, o Q6 e o Q9 é uma coisa só. É um estado só. Resolve a mesma coisa, que é o 1 estrela. Então, como o Q5 e o Q6 são compartilhados, só me resta quem? O Q9. Só me resta o Q9. Então, o Q9 ele seria o segundo,
em relação ao 1 existir, e o Q11 seria o segundo em relação ao 1 não existir, certo? Seriam os seus compartilhados. Então, o Q4, então, mais uma vez, o último, que seria o Q4, aponta para o segundo, que era o Q1, só que agora no seu clone o Q11, lendo que sai do primeiro. O que sai do primeiro para o Q1 é o 2. Então, para esse estado aqui, vai ser 1, 1, 2. E o último aponta para o segundo, que agora é o Q9, que é o clone do Q5, né? Que é o nosso segundo é o Q5, mas o clone é o Q9. O último aponta para o segundo, lendo que sai do primeiro. O que sai do primeiro para o Q5 é o 1. Então, colocamos 1 para o Q9. Pronto. Concluído essa fase aqui, essa questão, basta que eu coloque o morto. Eu falei que na prova os alunos não precisariam ligar para o morto, a fazer as ligações, mas tem que botar o estado morto. Então, vou botar aqui esse aqui, o estado morto, certo? Esse aqui vai ser meu estado morto. E eu boto só as transações nele, né? As transações do loop, que seria o 0, o 1 e o 2, certo? Tá aqui. Tá aqui o meu morto. Obviamente que eu deveria ligar, né? Quem não tem saída, deveria ligar para o morto. Por exemplo, o Q9 só tem a saída 1 e a saída 2. O 0 viria para o morto. Certo? O Q6 já tem as 3. Ó. Tem 0, tem 1 e tem 2. Não precisa sair ninguém. O Q7 só tem a saída 2. Falta quem? Falta 0 e 1. Aí essas iriam para o morto. Então eu deveria fazer essas ligações. Só que eu não preciso fazer essas ligações, né? Eu falei que na prova a gente não precisaria fazer. Também não vou fazer aqui não. Você já sabe demais isso aí, né? É só fazer as ligaçõezinhas aí. Deixa eu apagar os estados desnecessários. E apagar aqui também a expressão, né? A gente já tem a expressão lá no WhatsApp. Pronto. Então essa aí seria a questão da prova. Não é uma questão difícil. É uma questão bem mais fácil que a do exercício, eu estava falando, né? Bem mais fácil daquelas que eu passo no exercício. Bem mais fácil que aquelas que eu fiz em sala até. Fiz lá na sala ainda, né? Na época do autômato a gente estava em sala ainda. Então essa é bem mais fácil. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre essa questão aí? Professor, o Q9 ali, ele tá sem valor. Ah, acho que cortou quando eu movi. Deixa eu... Aqui, pronto. É só porque tava sobrescrevendo aqui a outra e... Pronto. Certo? Então vou deixar aí. Certo. Tá aqui, aula, manhã 1. Pronto, então tá copiado já, né? Só dar um printão aí que esse fica copiado. E vai tá na aula, na gravada. Ó, pessoal, o Zoom tem esse nosso problema dos 40 minutos, né? Tá faltando menos de 2 minutos aqui. Eu vou encerrar essa sala e vou abrir outra para a gente fazer a questão 3, que está lá no WhatsApp, a questão da prova. Certo, pessoal? Tá, ok, professor. Não demorem a entrar não, por favor, pessoal. Entrem rapidinho aí. Ok? Valeu, pessoal. Vou encerrar aqui a sala, hein?